Bom, vamos lá, pessoal. Principais benefícios de uma solução de IAM para gestão de riscos nas empresas. O nome é longo, né, do título dessa apresentação, mas eu acho que sintetizam muito da minha experiência, de o que a gente vive aqui no dia a dia na VR e que eu vejo também um pouco no mercado, né? Às vezes a gente fala de IAM, fala de termos às vezes um pouquinho técnicos, mas o objetivo hoje, no final das contas, é a gente gerenciar de uma forma adequada os riscos nas empresas, e é um pouco isso que eu quero explorar nesse papo de hoje, tá, pessoal? Bom, antes de mais nada, essa é uma breve apresentação, quem eu sou, tá? Não vou ficar muito nesse slide, tá? Essa é a minha formação, tenho mais de 25 anos de carreira na área de segurança e riscos, sou gerente de segurança da VR, conforme foi mencionado agora há pouco, esposo da Ana Cristina e pai da Carolina e da Sofia, que no final das contas é o meu grande motivador de vida, tá? As filhas e a esposa. Bom, breve analogia aqui, tá, pessoal? Eu coloquei aqui uma figurinha só para porque muitas vezes a gente conversa sobre diversos temas técnicos e pessoas que não são da nossa área, às vezes têm uma certa dificuldade de entender esses termos técnicos, né? Então, só uma analogia, o que que é um IAM no final das contas, né? E é uma analogia aqui com um condomínio. No final das contas, é um segurança na entrada de um condomínio, com uma lista de quem pode e quem não pode entrar, né? No final das contas, eh, algumas pessoas podem ter acesso a recursos porque elas precisam executar determinadas tarefas do dia a dia, determinadas funções, outras pessoas precisam acessar recursos porque elas precisam fazer determinadas ações específicas e outras pessoas não podem acessar recursos. Então, vamos fazer essa analogia aí com o condomínio. Acho que ajuda vocês a explicarem para o board de vocês, eventualmente, o conceito de IAM, o conceito de gestão de identidades e de acessos. Vou contar um pouquinho de história agora, tá? Não sei se todos vocês gostam de história, né? Mas fico com essa frase aqui do Auguste Comte: não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber da sua história, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu vou contar essa história. Bom, como eu disse para vocês, pessoal, estou há mais de 25 anos na área de segurança e eu tive a sorte, vamos dizer assim, de pegar algumas fases do IAM, né? E aqui eu compartilho um pouco da experiência pessoal. É claro que uma experiência pessoal pode ter algumas nuances, algumas características muito específicas, né, aqui da minha vivência, mas era mais ou menos isso que se entendia como solução de IAM lá nos anos 2000, né? A gente acabou iniciando a discussão sobre IAM aqui na VR com uma solução caseira. O que, que eu quero dizer com isso? A gente construiu um sisteminha de IAM na época e a gente tinha objetivos bastante simples naquela ocasião. A gente queria criar um processo de gestão de acessos aos recursos de TI. O foco inicial era a formalização apenas. A gente vivia lá nos anos 2000 uma realidade em que o perímetro era algo bastante claro, bastante bem definido, né? O perímetro era a rede da empresa, né? Naquela ocasião também a gente tinha arquitetura de tecnologia baseada no on-premises e os acessos remotos eram praticamente inexistentes. Não vou dizer que não existia, mas não era uma realidade naquela ocasião, né? E naquela época, a nossa visão de risco era bem limitada, né? Era impedir acessos não autorizados a sistemas. A gente não tinha ainda todo esse contexto atual, né? Então a gente não queria que pessoas que não tinham a premissa de acessarem sistemas para executarem as suas funções, acessassem de maneira indevida. Isso nós estamos falando lá nos anos 2000, tá, pessoal? Seguindo um pouquinho com a nossa história, a gente vai para um segundo período, ali nos anos de 2010, né, em que as coisas evoluíram um pouco mais, a tecnologia mudou um pouquinho mais e, consequentemente, a visão de risco também se altera. Naquela ocasião, a gente queria simplificar a vida dos usuários, a gente ainda usava aquela soluçãozinha caseira que eu comentei, mas ela já não atendia a uma série de coisas. A própria experiência do usuário não era boa, a gente não tinha um bom suporte de um fabricante, os processos estavam ficando um pouquinho mais complexos, então a gente tomou uma decisão lá nos anos de 2010 de comprar uma solução de IAM de um grande fabricante, tá? E a gente tinha
ali algumas preocupações e um cenário um pouquinho diferente dos anos 2000. Naquela ocasião, a gente já estava com a tecnologia sendo migrada para o conceito de virtualização, ou seja, a gente já não tinha só on-premise, já tinha alguns servidores ali virtualizados. A gente começou já a ter um acesso remoto um pouco mais comum, tá? Os usuários já tinham formas de acessar remotamente o ambiente, e a gente estava, naquela ocasião, com uma preocupação muito grande relacionada à segregação de funções. Então, a gente pensou, poxa, eu tenho uma solução aqui que é caseira, que não tenho nenhum nível ainda de automação, eu não consigo olhar de forma holística a questão de segregação de funções, vou para o mercado. Havia ainda um outro motivador importante para nós naquela ocasião, que era estar em compliance com auditorias que a gente sofria, sejam auditorias externas, que estavam um pouco mais focadas no balanço da empresa, sejam auditorias de clientes. Então, a gente tinha um motivador importante de compliance, de conformidade, que eram as auditorias, mas a gente tinha também esse cenário complexo aí de mexida na tecnologia, questões de processo que eu comentei agora há pouco. E aí a gente chega agora nos anos 2020, vamos falar assim um pouquinho antes da pandemia, vai, 2019, né? IAM as a Service. Por que a gente mudou novamente, tá, de tecnologia, tá, pessoal? Esses episódios que eu coloco aqui aqui nessa palestra, eles têm a ver com momentos que a gente estava vivendo dentro da VR e com trocas de tecnologia de IAM, tá? Então aqui a gente mudou novamente a nossa tecnologia de IAM, pensando nesse conceito de IAM as a Service, tá? Lá no final dos anos 2019, a gente já não queria mais ficar mantendo infraestrutura para sistemas que não fossem core do negócio. A gente já tinha essa realidade de arquitetura e de tecnologia baseada em multi-cloud. O trabalho, ele não era ainda 100% remoto, né, naquele momento antes da pandemia, mas a gente já tinha uma política de home office bem estabelecida, e quando começa a pandemia em 2020, aí o trabalho se torna 100% remoto. Diversos incidentes de segurança no mercado, a gente estava vivendo uma série deles nessa ocasião, e a gente já tem, né, ali em 2019, 2020, uma forte pressão de leis de privacidade e dos próprios reguladores. Aqui eu faço o parênteses da LGPD, né, que é algo que afeta a todos nós, e que o Carlos trouxe agora há pouco a questão dos riscos de privacidade, outros palestrantes aqui vão falar também das questões de privacidade, mas a gente já tinha aqui uma forte pressão porque a LGPD já estava valendo em 2019, né? Aqui a nossa visão de risco, ela passa a mudar um pouco em relação ao que nós tínhamos lá nos anos anteriores. A gente entende hoje que o conceito de IAM ele faz parte de um processo maior de segurança que está inserido dentro da gestão dos riscos cibernéticos. E eu vou explorar um pouquinho esse tema nos próximos slides, porque no final das contas, quando você chega para conversar com um board, com um presidente de empresa, com um grande executivo, a gente vai ter que traduzir um pouco, né, o nosso dia a dia aqui mais técnico para uma linguagem mais de negócio, e o caminho que eu proponho aqui nesse papo nosso é trazer isso para a gestão de riscos, tá? Bom, falando então um pouquinho dos nossos dias atuais, né? Falamos um pouco da história, falamos ali do que aconteceu dos anos 2000 até agora, e entrando um pouquinho no nosso cenário atual. Esse cenário atual eu divido em três grandes linhas aqui, tá, pessoal? Tecnologia, o próprio cenário atual de IAM, a minha ideia aqui não é falar sobre tendências, vão ter palestras específicas sobre isso, e falar um pouquinho sobre GRC. Para quem não conhece, GRC é a sigla de Governança, Riscos e Compliance, tá? Todos os assuntos que estão relacionados a isso. Falando um pouquinho de tecnologia, acho que algumas coisas aqui são óbvias, né, para nós que somos da área de tecnologia, né? A gente tem um cenário hoje que as pessoas estão em qualquer lugar, né? Então não precisam mais estar no escritório ou com um dispositivo da empresa para acessar sistemas corporativos, óbvio, né?
A identidade ela se torna o fator mais importante para se controlar o acesso, não é de hoje, né, mas a gente tem esse cenário hoje consolidado, não é mais o perímetro de rede. Eu estou aqui conversando com vocês no escritório da VR, por uma decisão minha, mas eu podia estar na minha casa, podia estar no cybercafé, poderia estar na praia, se eu tivesse essa oportunidade, aliás, gostaria, tá? A gente tem um cenário hoje de ambientes complexos e multi-cloud, né? Então não é só uma cloud, a realidade hoje impõe não só para grandes empresas, mas como para pequenas empresas, nuvem da Microsoft, nuvem da Oracle, nuvem na AWS, nuvens privadas, enfim, um cenário complexo de nuvem e ambientes obviamente complexos. A gente continua com essa questão de é importante que os sistemas internos, dados, aplicações web, elas estejam inacessíveis para a maioria, mas ela precisa estar acessível, ela precisa ser fácil de acessar para pessoas que estejam autorizadas para aquela aplicação. Esteja eu com o papel de empregado que quero acessar um sistema interno da minha companhia, seja eu o papel de cliente. Eu tenho um app na minha mão, no meu celular, um aplicativo web que eu preciso acessar como cliente para fazer alguma coisa, né? Enfim. E hoje, né, acho que um cenário importante que vale a gente sempre relembrar, né, a gente não pode lembrar de identidade apenas como usuário e senha, né, é, esse conceito mais tradicional ele foi amplificado, a identidade hoje ela está em tudo, né, nos dispositivos de IoT, na parte de robôs, partes de código, APIs, microserviços, cloud, software as a service. Então, em todas essas tecnologias, eu tenho ali o conceito de identidade que eu preciso, de uma certa forma, gerenciar e proteger, né? Seguindo aqui, partindo aqui para o nosso evento mesmo, né, a parte de IAM, né, a gente entra aqui em alguns conceitos um pouquinho mais técnicos. As organizações elas devem ser capazes de fornecer acesso seguro para contratados, parceiros de negócio, usuários móveis e remotos e clientes, né, que a gente acabou de falar sobre isso. O IAM ele é fundamental para a gente implantar aquele conceito do controle de acesso baseado em função, que é um conceito que vem desde lá de trás, mas ele é muito presente em soluções de IAM e válido até os dias atuais, ou seja, aquele conceito em que eu restringo o acesso somente às pessoas que precisam daquele acesso para realizar uma determinada função na companhia, né? Então, é o conceito do airbag, né? Então, isso não muda, esse conceito ele vem desde lá de trás e permanece mesmo nos dias de hoje. Uma coisa que tem aparecido em 9 em cada 10 palestras sobre segurança no mercado nesses últimos anos, o conceito de Zero Trust. E se a gente olha lá o conceito de Zero Trust, nada mais é do que ter ali os privilégios mínimos, não confiar no acesso de uma maneira explícita, supor violações de acesso. Esse conceito tão importante hoje em Zero Trust, de Zero Trust, ele tem essa raiz, digamos assim, nos conceitos de IAM que a gente tão bem conhece, de acesso mínimo, de acessar somente aquilo que precisa para, de uma certa forma, você mitigar riscos, garantir segurança, etc. Então, o IAM, né, também ajuda a prevenir ataques baseados em identidades, né, mais do mesmo, né, que eu estou falando óbvio para vocês, e o IAM permanece sendo importante na redução dos custos operacionais, né, uma coisa que a gente sempre fala também, quando a gente discute IAM, a redução do custo, seja de service desk, seja de uma área de TI, seja de uma área operacional qualquer, que é aquele custo relacionado à concessão de acesso, reset de senhas, aquelas atividades que são extremamente operacionais, mas que tomam um tempo enorme das equipes, ainda hoje, né, pessoal? É uma coisa que a gente já fala há mais de 10 anos, mas ainda hoje, tá? Bom, seguindo aqui para o cenário de GRC, né? Quando a gente fala de GRC, de governança, riscos e compliance, eu vou de novo chover no molhado, mas é importante a gente dar essa organizada nos nossos pensamentos para poder levar essas informações de uma maneira estruturada para executivos, para pessoas que não sejam da nossa área de atuação.
Então, o phishing continua sendo o vetor mais importante, o mais comum de invasões e violações de dados, né? Parece óbvio para nós, né? Não é nenhuma novidade que eu estou mostrando aqui para vocês, mas continua sendo. O phishing é o principal vetor de invasões e uma das principais preocupações aí de segurança. Roubo de identidades, invasão de contas, quem nunca, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um slide do Serasa, que ilustra, na minha visão, que essa preocupação de roubo de identidade e invasão de contas não é mais uma preocupação inerente à área de TI ou inerente a pessoas mais técnicas, né? Isso chegou no povo, as pessoas entendem o que é um roubo de identidade, o que é uma invasão de conta e a consequência que isso pode trazer para a vida das pessoas, seja por uma questão de fraude, prejuízo financeiro, questões ligadas à imagem, por aí vai. As leis de privacidade, que a gente já falou, né? A gente falou um pouquinho lá atrás da LGPD, mas tem a GDPR na Europa, tem inúmeras outras leis que a gente poderia citar aqui em diversos lugares do mundo, né? Um ponto importante que é bacana de comentar, inclusive com o executivo, tá? As organizações muitas vezes elas precisam demonstrar que elas têm controle de acesso a dados, a sistemas, e que isso está governado de uma maneira adequada. Então, o IAM traz, sem sombra de dúvidas, esse controle mais adequado, essa governança mais adequada de processos, e muitas vezes esses controles elas são parte obrigatória de contratos e de leis, né? Então, super importante aqui. Bom, e lançamento de novas normas de gestão de riscos. Aí falando especificamente de riscos, convido vocês a darem uma olhadinha na ISO 27005, é uma norma recente de gestão de riscos, já está no padrão ISO, Brasil, etc., e que fala bastante sobre gestão de riscos, tá? Então, só para terminar o cenário atual, eu comentei, né, da pesquisa do Serasa, esse relatório global de identidades e fraude é de 2022, do ano passado, do Serasa. Olha só que interessante. Isso aqui é cenário Brasil, tá, pessoal? Aproximadamente 62% dos brasileiros entrevistados nessa pesquisa têm alguma preocupação com a realização de atividades de transação e transações online, muito em linha com o cenário que a gente tem desde a pandemia, né, em que pessoas que não faziam transação online passaram a fazer transações online, comprar, pedir comida em aplicativo, em sites de compra, no Brasil, fora do Brasil, etc. E olha só que interessante, 78% tem a preocupação com o roubo de informações de cartão de crédito, mas olhem só a segunda preocupação, 77% dos entrevistados têm preocupação em relação a roubo de identidade. Olha só, que coisa interessante, que dado interessante, que traz para a nossa realidade e para as nossas preocupações já antigas dentro das empresas relacionadas à identidade, aonde o IAM vem para suprir aí, para mitigar esse risco, né? Então, são coisas, pessoal, que vale levar para um executivo, vale discutir com pessoas fora da área, até para a gente obter apoio em projetos de implantação de IAM, em melhorias de processo, investimento em outras ferramentas também de segurança, né? Então, esses dados da nossa realidade, do cenário atual, eles são importantes para isso. Bom, mas aí a gente falou bastante de cenário, falou bastante de história, mas e os riscos, no final das contas, né? Que riscos que a gente está mitigando com uma ferramenta de IAM, né? São os riscos que a gente da área conhece, mas que nem sempre tão óbvios para todos, né? Então, o erro humano é um risco que a gente mitiga, às vezes a pessoa tem acesso a coisas que não precisa e sem querer acaba clicando em algo que não deve ou fazendo algo que não deve, né? Acesso não autorizado, excesso de direitos de acesso, né, que está muito ligado a fatores aí, tanto de erro humano como de má intenção, má índole. Às vezes você tem um funcionário ali insatisfeito, que não quer, que quer sair da empresa e ele acaba tendo acesso a coisas que não deveria ter e age de má fé, né? Violação de segregação de funções, direitos inadequados da função. Aqui tem muito a ver com aquela história de segregação de funções mesmo, né? Um exemplo clássico da área financeira é quem coloca um fornecedor para dentro dos sistemas financeiros não deveria aprovar pagamentos, né? A gente sabe que às vezes em empresas menores isso não é possível, segregar
de maneira adequada os acessos, mas esse tipo de situação, né, que às vezes a pessoa acaba executando ali funções conflitantes, trazem riscos importantes para dentro da empresa, risco de fraude, risco de erros, enfim, por aí vai, né. Concentração de perfis de alto risco, aquela pessoa que é administradora do sistema, pode acessar todas as telas, pode fazer tudo, pode inclusive entrar ali no banco de dados, apagar dados, fazer, enfim, tudo, né? É onipresente ali dentro de um sistema, ou dentro de um recurso qualquer, né? Roubos de identidades. Acabamos de falar da preocupação dos brasileiros, acabamos de falar que esse é um assunto que está em voga, né? Às vezes a gente olha também, né, quando a gente fala de AM, muito para o ambiente interno das empresas, mas a gente não pode esquecer que roubo de identidade é uma realidade hoje muito importante, né? Quem aqui, né, que representa qualquer empresa, não tem um app aí disponível para cliente acessar, para cliente fazer transação, e você imagina o problema que isso traz quando você tem uma violação de identidade de um cliente, por exemplo, o cliente entra em contato com a tua empresa dizendo que, olha, tem uma transação aqui no app de vocês que não fui eu que fiz, né? Mesmo que eu não tenha, às vezes, um prejuízo financeiro, mesmo que eu consiga atender bem um cliente, olha o prejuízo para a imagem da empresa. Hoje é muito fácil, né? Eu faço isso, reclamo para a empresa e ainda abro um reclame aqui, né, para deixar registrado ali para o mundo o que aconteceu. Então, são preocupações importantes e que sensibilizam o board, tá, pessoal? Quando você chega e conta uma história dessa, puxa, olha, o meu cliente teve uma identidade roubada e está fazendo uma reclamação formal num Reclame Aqui, por exemplo, e se eu sou uma instituição financeira, eu posso ainda abrir um Bacen da vida, né, que traz aí uma série de consequências para a empresa, de tempos de resposta muito rápidos e explicações que precisam ser dadas. Isso sensibiliza executivos, mesmo pessoas que não são da área de TI, mas que são decisores, a investir em controles, a investir no IAM, a investir em outras ferramentas de segurança e de gestão de riscos, tá bom? Bom, possíveis consequências, aqui eu vou falar o óbvio, vou chover no molhado e vou falar o que o Carlos falou agora há pouco. Vazamento de dados, tem inúmeros exemplos, não precisamos aqui trazer slides com exemplos, né? A todo momento a gente tem notícias a respeito. Violações de privacidade, já tivemos empresas, inclusive, autuadas, né, punidas, segundo a LGPD, né, enfim, já temos essas sanções, essas punições administrativas, fraudes diversas, facilitação de fraude, uma coisa que é importante, né, um assunto que também está em voga hoje em dia, o tal dos ataques direcionados a pessoas internas, né, executivos, né, você facilita, obviamente, esse tipo de ataque quando você não tem a identidade bem protegida ou quando aquela pessoa tem acessos demasiados, né? Mas o mais importante, que a gente acabou de falar no slide anterior, perda de reputação do negócio, né? Confiança é algo que você constrói dia após dia, tijolinho após tijolinho em cima de tijolinho, e num minuto, né, numa situação adversa, num vazamento, numa situação muito que saia para a imprensa, você destrói a reputação do negócio muito facilmente, né? Temos inúmeros exemplos aqui. Bom, e aí, indo aí para o final da apresentação, fica uma questão ainda para a gente terminar de debater. Ok, todos nós sabemos dos riscos envolvidos, todos nós conhecemos tecnologia, todos nós conhecemos, de certa forma, o IAM. Nesse evento vocês vão ver várias palestras que vão trazer várias tendências, várias discussões, mas como é que eu explico isso para o board? No final das contas, eu preciso explicar normalmente para o board por que eu quero investir nesse tipo de controle, né? O board que está ali com inúmeras preocupações para manter o negócio vivo, preocupado ali com o mercado, com competidores, com outros problemas da empresa, né? Então, como é que eu explico para o board, tá? Identificamos a ausência de uma matriz de segregação de funções SOD para administrar os possíveis conflitos de acesso dos usuários da empresa. O que é essa frase, gente? Isso aqui é uma recomendação real, é óbvio que eu dei uma mudada aqui em algumas palavras, né, para preservar a identidade. Isso aqui é uma recomendação real
de um relatório de auditoria externa, de uma das Big Four, tá? Se você chega dessa forma para o board, pode gerar uma série de dúvidas e talvez ele nem entender exatamente a importância de um troço como esse, tá? E veja, isso aqui, uma solução de IAM endereça com muita propriedade, tá? Como é que eu traduzo isso para um board, para um linguajar mais de negócios, né? Então, eu acho que valem aqui algumas dicas finais, principalmente para vocês que estão aí em posição, seja de gestão ou mesmo posições técnicas, mas que precisam levar esse conceito de risco, esse conceito de como o IAM endereça riscos para o board. Primeira coisa, vamos traduzir esses riscos técnicos para possíveis impactos para o negócio. Quando você lê uma recomendação como aquela, ou quando a gente fala de SOD, de RBAC, de questões muito técnicas, enquanto você não traduz isso para um possível impacto para o negócio, o executivo não se sensibiliza, gente, sendo bem franco com vocês. Eu posso perder cliente, eu posso perder reputação. Vejam que às vezes você consegue adequar questões técnicas a um linguajar de negócio, tá? É o que eu falo no item 2, olha, comunicar os riscos em uma linguagem adequada aos executivos. Uma outra coisa, que é o item 3, é respeitar a cultura da organização. Se a tua organização ela funciona normalmente, os investimentos são feitos com base em conformidade, com base em leis, com base em regulamentos, se você leva apenas questões de riscos, mas não faz esse link com os regulamentos que norteiam aquela organização, talvez você tenha ali uma dificuldade de vender essa ideia para o teu board. Se a tua organização ela funciona normalmente com decisões colegiadas, com comitês que participam, onde participam inúmeras áreas de negócio, não adianta você levar somente para o teu diretor de TI essa questão. Você tem que levar isso tudo que a gente está falando para esse board, para esse comitê. Então, respeita a cultura da tua organização para você conseguir encaminhar o assunto de uma maneira adequada. Cria uma relação de confiança com esses atores da organização. Não adianta também a gente chegar lá como mensageiro do apocalipse, né? Eu vejo isso de uma forma muito comum, às vezes, né? Nós que somos de áreas de risco, de segurança, a gente sempre pensa no pior e não está errado a nossa cabeça, tá, pessoal? É nosso papel trazer isso para as nossas empresas. Mas cria uma relação de confiança, conversa com as áreas de negócio, entende a preocupação também delas, elas têm outras preocupações e tenta adequar o teu discurso dessa forma, né? Tenta buscar aliados, às vezes uma situação ali que o RH está vivendo, por exemplo, num processo de admissão de funcionários que tem ali um onboard enorme de coisas, ele pode ser um aliado seu numa defesa de um projeto de IAM, por exemplo. Ele também vai ser beneficiado com isso, né? Não é só a área de segurança, não é só a área de tecnologia. E, por fim, vamos tentar, gente, agora de uma maneira mais abrangente, tentar mudar um pouquinho essa visão que ainda muitas pessoas têm, que segurança é uma visão ali muito de mal necessário, uma visão muito ali só de compliance com leis, regulamentos e boas práticas, uma cultura de gestão de riscos e habilitador de negócios. Tá? A gente pode ajudar as organizações a habilitar negócios de uma maneira adequada, mais segura, gerenciando os riscos, visualizando quais são esses riscos. Eu acho que isso é super importante para as organizações. E, por fim, para a gente terminar, né, uma frase de impacto para a gente terminar aqui a nossa apresentação, existem dois tipos de riscos, gente. Aqueles que não podemos nos dar ao luxo de correr e aqueles que não podemos nos dar ao luxo de não correr. A frase é de Peter Drucker, né? Dispensa apresentações, e é um pouco da mensagem que eu quis passar aqui nesse papo com vocês. Meu muito obrigado a todos aqui do evento, meu muito obrigado a eTrust, Carlos e todos aí envolvidos nesse evento, e passo a bola agora para vocês.